não queremos paternidade. Eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de iniciar. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de iniciar. Ora, ora. Veja se não é o bucho de égua de novo, diz ele que quer ser anistiado pelo presidente Lula. Mas esse dianho mal sabe que a batata dele está mais que assada. Eis que ninguém, nada mais nada menos que a juíza, que condenou os executores da Marielle e o pai da mesma. Mandaram um recado que serve muito bem para ele, pois eis que, a partir de agora, o processo entra na parte das delações e das condenações dos mandantes. Dados presentes e serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí soltos a seguinte mensagem: a justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. Não acaba aqui porque tem mandantes, tá? E agora a pergunta que nós vamos fazer é: quando serão condenados os mandantes? Porque aquele choro que eles exibem nas suas oitivas, para mim, não é um choro sincero. Choro sincero foi o nosso. É exatamente aí que a porca torce o rabo para o lado do bucho de sapo. Eis que saberemos qual o motivo do porteiro ter interfonado na casa 58 de Bolsonaro e não na 66, que era a casa de Rony Lessa, no condomínio Vivendas da Barra. Teremos mais cagoetagens, mais depoimentos. Saberemos por que um dos criminosos avisou o porteiro que iria na casa de Bolsonaro. Por ora, a família de Marielle estão sentindo a justiça sendo feita. Mas ainda vai passar muita água por debaixo dessa ponte. E bucho de égua está vendo que a água vai começar a bater na sua bunda. E se cutucar, ele caga. Uma das questões a serem respondidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro é para que número de telefone o porteiro do condomínio Vivendas da Barra telefonou. Em muitos condomínios da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os porteiros ligam diretamente para o telefone celular do proprietário da casa. A prática é cada vez mais comum diante da crescente diminuição do uso do telefone fixo. A resposta é chave para entender quem autorizou ao porteiro a entrada, considerando, claro, que o porteiro falou a verdade. Galerinha, hoje que o Fernando Haddad entra em greve de fome suprema, porque o tanto que ele jantou não tá escrito. Depois de ter jantado maravilhosamente o Kim Catupiry, agora ele jantou também o deputado bolsonarista Felipe Barros. Os ministros do governo Lula parece que estão fazendo aula aí com o Flávio Dino no off para aprender como é que janta bolsonarista da melhor forma. O deputado Felipe Barros quis crescer para cima do Haddad, dizendo que o governo Lula é responsável pelo déficit fiscal. E aquela coisa, falou o que não devia, ouviu o que não queria. Acompanha a sua lapadaça que ele levou. Segue aí. O governo Gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui. Nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe. Deputado, leve a mão o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui. Mas não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz.
Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Então, pega o caso, eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança. Infelizmente. Bolsonarista não tem vez. Parece que eles gostam de levar jantada, eles gostam de passar vergonha. Parece que é uma coisa pessoal, é um prazer que eles têm de passar por esses constrangimentos. Já vou pedir pra você aquele básico, pra você deixar o seu comentário aqui, a tua risada pra esses bolsonaristas. Não esquece também de compartilhar muito esse vídeo e me seguir pra mais conteúdo que nesse aqui. Tá vendo esse espaço vazio bem ali, ó? Ele vai ser preenchido com mais uma tela, o segundo da nossa maratona de leilões. Vem pra cá. Isso que vocês acabaram de ver é a era bolsonarista. A era que trouxe o pior que existe no ser humano e o pior dos políticos deste país. O Tarcínico de Freitas, que é o governador de São Paulo, agora não esconde de ninguém que ele é o maratonista das privatizações. Ele pretende privatizar tudo porque ele não quer trabalhar. Porque tudo que é da alçada dele, ele quer privatizar, ele vai governar como? Ah, sim, ele vai governar o dinheiro que ele está embolsando com essas privatizações. Ou você, bolsonarista inocente, acha que ele não ganha nada com essas privatizações? É claro que ele embolsa muito dinheiro. E olha, cuidado, ele é perigoso, hein? Ele está acabando com São Paulo. Imagina o que ele não fará com o Brasil. Vocês já imaginaram? Essa era bolsonarista... Realmente, se a gente não der um freio, não der um basta, eles vão acabar com o nosso país. Eles dizem que vivem numa ditadura, né? Agora, eu não sei para eles o que é a ditadura, porque são pessoas cínicas, mentirosas, são parlamentares que não têm projeto nenhum, que vivem nas redes sociais, só disseminando ódio e mentiras. Mas pior mesmo é você que ainda defende, é você que ainda vota nesse tipo de político, é você que por ser contra a esquerda não tem cabeça
para pensar que a direita bolsonarista está acabando com o país. Eu creio e oro muito para que o dia, e que chegue logo, que o Jair Mentiroso Bolsonaro for preso, isso diminua pelo menos em 60%, porque se isso continuar do jeito que está, não vai dar certo. Vocês viram o que eles fizeram? Eles barraram os impostos para taxar os impostos dos super ricos. Não foi a esquerda, foi a direita que não quer que os super ricos paguem impostos. Ele quer que você, pobre de direita, pague muito imposto, além do que a gente já paga e que não é pouco, né? Então é isso, ó. Vocês precisam, bolsonaristas, aprender muito ainda sobre a política desse país e ver, abrir os olhos e acordar para ver o que é a direita bolsonarista desse país, que só veio para trazer a derrota. Olha, graças a Deus que nós conseguimos eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esse sim está governando. E aí eles vêm nos comentários, sabe? Que Lula isso, Lula aquilo. Cara, é impossível que você não veja, né? Você não quer enxergar que o governo do Brasil com o Luiz Inácio Lula da Silva está dando certo. Você prefere o bolsonarento, né, que zomba de pessoas morrendo, que só faz, que realmente é o ladrão, na verdade, né? Porque você fala que Lula é ladrão, mas você não diz o que Lula roubou. Agora o Bolsonaro sim, né? O Lula com um triplex te deixa chocado, mas o Bolsonaro com 101 imóveis, 51 comprados com dinheiro vivo, mais 30 imóveis nos Estados Unidos, roubando joias, tentando dar golpe de Estado, para você tá tudo certo, é tudo normal, né? Infelizmente a gente vive no mesmo país. Se eu pudesse, eu sairia daqui, porque eu não aguento mais conviver com gente do nível desse governador. Como vocês sabem, neste dia 31 de outubro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou todos os governadores para discutir uma proposta de emenda à Constituição no que se refere à segurança pública do nosso país. Mas teve um governador que tentou aparecer mais do que o presidente. É um que quer ser presidente. Não tem muita diferença para o Bolsonaro. É o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Mas ele terminou humilhado por Lula. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Olha o momento em que o Caiado critica a PEC, aí o Lula ironiza. Ô, Caiado, se eu soubesse, você que deveria estar aqui comandando essa reunião, vou mandar o Lewandowski lá no estado de Goiás para saber esse segredo, porque o Caiado disse que o estado dele já acabou com o crime organizado. Deixa de ser mentiroso, rapaz, deixa de ser covarde. Solta aí, por gentileza. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Vocês viram aí no vídeo, né? Já virou motivo de chacota na internet. Tô vendo aqui no site Metrópolis. Lula ironiza Caiado. O único que não tem problema na segurança pública. Diz matéria que leio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT encerrou a reunião com governadores na noite desta quinta-feira, dia 31, com uma ironia endereçada ao chefe do Executivo de Goiás, o Ronaldo Caiado. E olha só a cidade mais petista do Brasil. Elegeu prefeito, vice-prefeito e todos os vereadores e do PT, e o PT conquistou todos os cargos eletivos da cidade de Ipaporanga, no interior do Ceará. Prefeito, vice-prefeito e todos os 9 vereadores são petistas. E não é apenas só isso. O prefeito foi eleito com 91,9% dos votos válidos, o maior percentual do estado e um dos maiores do país. Este será o 4º mandato do PT na cidade que, embora tenha apenas 11 mil habitantes, a cidade tem um hospital municipal, 3 centros de saúde e 4 UBS. Ipaporanga atingiu nota máxima no Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde que mede a qualidade da intenção primária, e é a cidade com o melhor atendimento na saúde da região.
E nas eleições de 2024, o Partido dos Trabalhadores foi unanimidade na cidade de Ipaporanga, no interior do Ceará, e o prefeito, o vice-prefeito e todos os vereadores são do partido do PT. E a cidade Ipaporanga conquistou diversos prêmios na área da educação. Foram 80 medalhas na Olimpíada Cacto, 24 medalhas da Olimpíada Canguru de Matemática, 6 medalhas das Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronáutica, 138 medalhas da Olimpíada Mirim de Matemática e 21 alunos vencedores do Prêmio Peteca 2023 etapa municipal. No Brasil, precisamos de mais cidades como essa. Ipaporanga está de parabéns. E viva o Partido dos Trabalhadores e viva o presidente Lula.